Juízes 6, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas durante 7 anos. E os midianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhoto. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado, com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é com você, homem valente. Respondeu Gideão: meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel da mão dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Você pode sentar-se, meu irmão. Bendito seja Deus por essa manhã. Queridos, o nosso coração está cheio de alegria, felizes, satisfeitos, porque Deus mais uma vez nos surpreendeu nesses dias. Estou saindo desse período tremendamente abençoado. E eu disse para alguém: não, se quiser terminar, pode terminar, porque a gente já está feliz demais. Porém, estou certo de que o Senhor faz tudo perfeito a seu tempo. E eu quero, nessa última mensagem desse nosso encontro aqui da EBL, convidar você para a gente pensar a respeito da nossa postura e desafiar-nos a como vivermos depois disso. Porque tem uma coisa que eu acho sensacional, que é o que tem escrito na caixinha de todinho, suco. Tem uma frase lá. A frase é: agite antes de beber ou antes de usar. Aquela recomendação é: antes de você usar, agite, balance, mova, misture. Mas se a gente balança, mistura e a gente não abre, não bebe e coloca ela de novo, o efeito se foi. De novo você vai ter uma separação entre água e substância. Então, a ordem da latinha, da caixinha, é a mesma ordem de Deus para nós. Agite antes de usar. Deus esses dias nos sacudiu, nos agitou, nos moveu. Não apenas para que a gente pudesse ficar movido. Terminando o culto, não, volta tudo para o lugar, volta para a prateleira. Não, agite antes de usar. Tudo que recebemos do Senhor tem um propósito. Um propósito. Deus quer que ao sairmos daqui agitados, a gente de fato faça a diferença nesse mundo que nos espera. Porque nesse momento nós estamos congregados no mesmo lugar, mas saindo daqui cada um de nós vai para uma geografia diferente. Alguns vão para outras cidades,
Outros vão para ambientes diferentes, ambientes onde eu entro em lugares onde você não entra. Eu conheço pessoas que você não conhece. Eu tenho acesso a pessoas que você não tem, você que eu não tenho. E Deus quer nos usar nesses lugares onde vamos. Então, muito mais do que uma lembrança, uau, foi sensacional a IBL, fantástico. A grande pergunta é, o que a gente vai levar para fazer diferença nos lugares onde a gente vai? Que a gente não tenha apenas uma lembrança de um evento, mas que por onde a gente passar, alguém diga, cara, você está diferente. E a gente faça a diferença em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto que a gente acabou de ler faz parte do livro dos Juízes. Um livro pelo qual eu tenho um apreço muito grande. É um dos livros mais queridos da Bíblia para mim. Embora ele seja muito complexo, ele é revelador. O livro dos Juízes é o 6º livro da Bíblia. Nem todos os livros estão organizados em ordem cronológica, mas no caso dos Juízes ele está posicionado no tempo em que os eventos de fato aconteceram. É um livro que nós o categorizamos como histórico, porque ele narra um momento da história do povo de Israel de forma detalhada, só que o livro dos Juízes ele tem um componente muito forte. Ele não é apenas um livro histórico, à medida que ele mostra o tempo passando e o que aconteceu. O livro dos Juízes, ele é um livro que marca uma grande transição na história do povo de Israel. Então ele não mostra apenas o que aconteceu, mas ele narra para nós uma grande transição. Há alguns outros livros que contam a história do povo de Deus no Antigo Testamento, que também marcam essas transições. E é interessante que essas grandes transições, elas estão ligadas, nos primeiros livros da Bíblia, normalmente, com uma transição também de liderança. A partir da morte de um grande líder, há um momento de mudança, de virada na história. Por exemplo, o livro de Êxodo, ele é um livro de transição. A história vem caminhando de uma determinada maneira, e há no livro de Êxodo, ou o livro do Êxodo narra uma transição. E essa transição ela é marcada pela morte de alguém. O livro do Êxodo, ele conta para nós o que acontece com Israel depois da morte de José. José que foi um homem marcante no Egito, um homem que se tornou o governador daquela nação, o segundo na hierarquia egípcia. A Bíblia diz que depois da morte de José, se levantou, houve um novo povo, um novo rei, um novo governo que não conhecia a José. E o que vem depois disso? O que vem é um período de mudança. O povo de Israel, que até então vive na região de Gósen, desfrutando de certa tranquilidade, eles passam agora a ser escravos dos egípcios. Então o livro de Êxodo, ele é um livro que conta a história, mas ele mostra um momento de transição, e essa transição acontece depois da morte de José. A gente tem um outro livro histórico, que é o livro de Josué. O livro de Josué, ele também mostra uma mudança na história do povo. Por quê? Até então, em Êxodo, você tem o povo caminhando em direção à Terra Prometida. No livro de Josué, nós vamos ter o processo final de entrada do povo na Terra Prometida. É um momento de transição, marcado também por uma morte. Qual é a morte? A morte de Moisés. Então, em Êxodo, o que faz a mudança, a transição, é a morte de José. Em Josué, o que faz ou o que marca a transição, a mudança, é a morte de Moisés e automaticamente o fato de Josué estar assumindo o trono. Os anos passam, a gente tem um outro livro também que mostra ou que narra a história marcado por uma transição. O livro de 1 Reis. 1 Reis mostra para nós um momento da história de Israel de virada, de mudança de cenário. Por quê? Ou o que motiva isso? A morte de Davi. Com a morte de Davi, começa um novo momento da história de Israel. Salomão, seu filho, assume o trono, mas depois de Salomão a gente tem uma ruptura no reino. Então o primeiro livro dos reis, ele vai mostrar para nós essa mudança. O livro dos juízes também. O livro dos juízes é um livro que mostra para nós um relato histórico, mas com um ponto de transição. E que ponto de transição é esse? A morte de Josué. Josué, que era o comandante do povo, escolhido por Deus como sucessor de Moisés, que foi usado por Deus como instrumento para permitir, para guiar o povo entrando na Terra Prometida. No livro dos Juízes a gente tem, nos primeiros capítulos, a narrativa da morte de Josué. Josué morreu. E com isso, com a morte de Josué,
há uma mudança de cenário. Acontece, o povo de Israel começa a tomar um outro rumo, um novo rumo a partir da perda daquela referência. Guarde essas informações com você, a gente daqui a pouco vai voltar nelas. Bom, no livro dos Juízes, Deus ele começa a usar Israel de maneira um tanto quanto diferente. Em Juízes, Israel é usado como espada de Deus para executar juízo. Deus disse que vai dar para esse povo uma terra prometida, eles de fato chegam até lá. Só que essa terra ela não está vazia, Deus não deu um terreno baldio, Deus não deu um lote num loteamento, não. Deus deu para Israel uma terra ocupada por inimigos. E esses inimigos não eram inimigos apenas da nação de Israel, esses inimigos eram inimigos do próprio Deus. Nações que operavam de forma cruel. De vez em quando a gente vai ser interpelado pela seguinte pergunta: pastor, se Deus é bom, por que no Antigo Testamento Deus mandou o povo executar juízo, ou Deus mandou matar uma nação, por exemplo? Quem faz essa pergunta está olhando apenas de uma perspectiva. Quando a gente começa a olhar o todo, a gente consegue entender. As nações que Deus manda que o juízo seja executado de maneira peremptória e séria, são nações marcadas por perversidades absurdas. Deus não está usando uma dose desmedida, Deus está operando um processo de colheita para uma semeadura que foi feita. Deus está trazendo juízo sobre alguém que durante muito tempo agiu de maneira perversa e cruel. Eu quero olhar para você, ou convidar você, para a gente olhar para o capítulo 1 de Juízes, onde a gente tem aqui uma narrativa muito interessante. Muito interessante. Capítulo 1 do livro dos Juízes. A palavra de Deus vai falar para nós de um desses juízos que Deus executa. Contra um homem chamado Adoni-Bezeque. Versículo de número 6. Juízes 1 e 6. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles, quem são esses eles? Os israelitas. O perseguiram e prendendo, lhe cortaram os polegares das mãos e do que, irmãos? Isso é cruel, não é? Pô, pastor, caramba. Porque cortar o polegar da mão e do pé é um ato... Pô, por que não cortou a mão inteira? É um ato cujo objetivo é gerar uma marca no outro que o comprometa de forma séria. Imagine você sem o polegar da mão. Imagine você sem o polegar. A gente tem dificuldade na mobilidade. Você sem o polegar dos pés perde equilíbrio. Então, a ideia é gerar uma marca que dificulte a vida, que torne a vida mais complicada nas tarefas mais simples. Aí você olha e diz assim, pô, o povo de Deus cortando os polegares das mãos e dos pés de um rei, meu Deus, que crueldade. Versículo de número 7. Verso 7, por favor. Então, Adoni-Bezeque disse, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. 70. Assim, perdeu o polegar das mãos e dos pés. Meu Deus, que cruel. Ele diz assim, foi Deus que fez isso. Por quê? Eu não cortei só de um, eu cortei de 70, que comiam migalhas debaixo da minha mesa. Eu sei que eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Então Deus está usando Israel, entrando na terra, Deus está usando Israel, entrando na terra para executar um juízo que é a colheita de uma semeadura. Sem o polegar, como é que segura uma espada? Como é que segura uma espada sem o polegar? Como é que opera? Como é que guerreia? Então, ouça, todas as vezes que você ouvir alguém dizendo assim, mas Deus foi cruel, vamos ver a história toda. O que Deus está fazendo é permitindo uma colheita de uma semeadura. Pois muito bem, quando a gente vai caminhando no livro dos Juízes, a gente percebe uma ambiguidade. O povo de Israel, ao mesmo tempo que vai sendo
impulsionado por Deus para executar juízo, para conquistar, para avançar, esse povo vai muito bem, mas também vai muito mal. E onde começa o problema do povo de Israel? O problema do povo de Israel no livro dos Juízes começa na sua acomodação. Põe para mim, por favor, versículo de número 28. 28. Eles começam a avançar. Só que chega um determinado momento em que a acomodação começa a tomar conta. E que acomodação é essa? É a acomodação do não é tudo, mas está bom. Já temos tudo que precisamos. A ideia de que, e aí ouça muito bem, por favor. A ideia de que Deus me abençoa e a medida da bênção de Deus tem a ver comigo. Logo, eu determino quando tudo está no lugar. Quando ouça, Deus nos abençoa, mas a medida da bênção de Deus tem a ver com cumprir a vontade dEle. É por isso que Deus promete um filho a Abraão, e Deus diz para ele assim, eu vou te dar um filho. Só que a medida da bênção não termina em você. Eu não vou te dar um filho simplesmente para que você seja pai. Eu vou te dar um filho porque eu quero formar uma nação. Eu não estou te dando um filho para que você tenha uma família legal. Eu vou te dar um filho porque eu quero que na tua família sejam benditas todas as famílias da terra. E é por isso que Abraão não entende, ou isso Abraão não entendeu. A lógica deles e de Sara é, Deus quer nos dar um filho. Logo, vamos resolver o problema de Deus. Deus está demorando, a gente resolve. E nasce Ismael. Ora, se o propósito de Deus fosse dar um filho a Abraão, Deus diria, fechou a conta, está tudo certo. Não, fica tranquilo, ô Abraão, fique em paz, é Ismael. Só que Deus diz para ele, não, cara, eu queria te abençoar, não para que a bênção parasse em você. Você era alguém no meu propósito para cumprir um propósito muito maior. Então ouça, Israel entra na lógica do seguinte, a bênção de Deus tem a ver com o nosso conforto. Então, chega um momento que os israelitas dizem assim, acho que já está bom, a gente já tem tudo o que precisa. Olha o que o texto diz, Juízes 1 e 28. Quando, porém, Israel se tornou o quê, irmãos? Mais forte. Sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. Deus disse, é para limpar a terra. É para mandar todo mundo embora, porque o projeto de Deus é que aquela terra seja ocupada por completo. Aí o que eles fazem? Eles começam a avançar, mas chega um momento que eles dizem assim, tá bom já, né? Então não expulsam os cananeus. Versículo de número 29. Vamos, me ajuda aí. Verso 29. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus moradores de Gezer. Assim continuaram a viver com eles em Gezer. Verso 30. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitron, nem os de Naalol. Os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalhos forçados. Próximo. A tribo de Asser não expulsou os moradores de Acor, ou de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Aquisibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Próximo. Os azeritas continuaram no meio dos cananeus que moravam na terra porque não os expulsaram. Último, 33. A tribo de Naftali não expulsou os moradores de Bet-Seme, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate ficaram sujeitos a trabalhos forçados. O que Deus disse? Deus disse, entrem na terra e ocupem ela por completo. Israel vai ocupando, só que chega num determinado momento que eles dizem assim, já está bom. Não, cara, mas aquela nação ali Deus disse que era para destruir. Já está bom, a gente já tem terra para caramba. Porque qual é a ideia deles? A ideia deles tem a ver com conforto. Deus está querendo nos dar um lugar de conforto. Então, já está bom demais. Só que a visão de Deus era, eu vou usar vocês para cumprir um propósito. Então, quem define se está bom ou não sou eu, é Deus.
Quem define se está na hora de parar ou não, não sou eu, é Deus. Quem define se a obra terminou, não sou eu, é Deus. Quem deu o start foi Deus, e é Deus quem dá o pause. Deus que disse comece, é o Deus que disse termine. E nós corremos esse mesmo risco. O risco de nos acomodarmos a um sucesso na nossa perspectiva. Ora, nós não tínhamos nada. Nós éramos escravos, agora nós temos uma terra, e tá bom. É a lógica do seguinte: todas as vezes que nós decidimos alguma coisa baseado, por exemplo, no cansaço, cansado de procurar, cansado de avançar, cansado de buscar, quando a gente encontra alguma coisa que satisfaça, ainda que parcialmente, o que a gente procura, a gente se acomoda. Quando a gente não deve decidir baseado no cansaço. A gente não deve decidir baseado na conveniência. Eu não devo decidir baseado no histórico. Eu preciso decidir baseado na vontade de Deus. Então ouça, eu não tinha nada. Agora nós temos 40% da terra. Uau, crescemos. Só que a pergunta é, o que Deus tem para nós? O que Deus tem para nós? É quando a gente está cansado de procurar? Alguém já disse que o tempero da comida é o quê? A fome. A fome. Com fome, irmão, qualquer coisa fica boa. Por quê? O meu estado de necessidade faz com que aquilo que se apresente de mim, ainda que não seja o mais satisfatório, me satisfaz. Uau, não é aquela coisa toda, mas também... Só que a Bíblia diz assim, Jeremias, inspirado por Deus, falando em nome do Senhor, Jeremias 1:19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O melhor da terra é resultado de eu ouvir Deus. É Deus quem diz para mim o que é melhor. É Deus quem diz para mim o que é mais excelente. É Deus que diz para mim quando é hora de parar ou hora de avançar. É como você entrar num restaurante self-service, de olhos vendados. O que você vai comer? Não sei. Você ser guiado só pela audição. Você vai passando no buffet? Deus, e aí? Não. Quiabo não, porque quiabo não é de Deus. Não. Giló, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Não. Vigia, irmã. Vigia que quiabo. Você para. E Deus diz assim, é isso. Você não viu cor, você não viu cheiro, você não viu... Mas se Deus disse, é. O que Israel faz é se deixar vencer por essa acomodação. Então assim, Deus me chamou para isso. Eu estou no meio do caminho, mas já está bom. Não está bom não, irmãos. Era para Israel avançar muito mais. Por conta disso, por não avançarem, por não tratarem, por não limparem a terra, o que vai acontecer? A fatura vem. E qual é a fatura? A Bíblia diz, capítulo 2, versículo 10 de Juízes. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela, se levantou uma nova geração, que não conhecia quem? O Senhor. Nem as obras que ele havia feito por Israel. O fato de não expulsar os cananeus, o povo da terra, faz com que a nova geração, ela passe a ser influenciada por aquele contexto. O barulho de lá reverbera aqui. Os costumes de lá, eles trazem impacto aqui. Aquela geração mais antiga passou, não cumpriu o seu papel, não fez a sua parte, e a geração que vem depois, elas conhecem uma terra que é uma terra misturada. Aqui estão os israelitas e ali estão os cananeus. Aqui está o Deus de Israel, ali está Astarote. E com o tempo isso vai influenciando. A Bíblia diz que essa nova geração, esse povo, em primeiro lugar eles perdem a referência. A referência de duas coisas. De quem é o Senhor e daquilo que Deus faz. Todas as vezes que nós perdermos essas duas referências, o Senhor, seu caráter e suas obras, nós vamos caminhar por uma estrada de perdição. Porque o que dá equilíbrio à nossa vida, o que dá equilíbrio à nossa história, são referências. A pior, uma das coisas que a gente deseja, o pastor Cleveson abordou isso aqui quando falou de liberdade, uma das coisas que nós mais desejamos é por liberdade. Só que
todas as vezes que a gente se vê sem referência, isso é terrível. É terrível. É maravilhoso voar. Se você já viajou de avião, é uma sensação legal. Agora, imagina você solto no espaço. Tem um filme chamado Gravidade, onde a atriz, ela é uma astronauta e ela se desprende da nave espacial e fica solta no espaço, gravidade zero. Eu imagino que os 10 primeiros ou os 5 primeiros minutos são maravilhosos. Eu estou solto, não tem nada que me prenda, não tem referência nenhuma. Só que daqui a pouco começa a bater a aflição, porque eu estou solto. E chega um momento que o desejo eu preciso que alguma coisa bata em mim. Porque essa sensação de estar solto no ar, ela é terrível. É como caminhar no meio de um deserto. No deserto não tem referências. A paisagem é toda marrom, não tem árvore, não tem nada que possa me guiar. Então Israel perdeu a referência do Senhor e perdeu a referência das suas obras. Logo, o que vem? Isso vira um mar de perdição. Veja se a nossa sociedade não vive exatamente dessa maneira. Pois sem Deus, a gente não tem apenas um problema religioso. Se a gente perde a referência de Deus, nós perdemos a referência de tudo aquilo que é bom. Se não existe um Deus criador, não existe criatura. E se não existe criatura, se eu não sou criatura, eu não tenho algo que me guie, eu não tenho um manual, eu não tenho alguém a quem eu possa prestar conta. Logo, eu posso fazer o que eu quiser. Se não há Deus, não há alguém com quem eu vou ter que me encontrar no final da vida. E se a vida se resume a viver aqui, é aquilo que a Bíblia diz: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Se tudo vai terminar na sepultura, se eu vou virar poeira, se eu vou virar pó, vamos aproveitar a vida agora como se não houvesse amanhã. Agora, se há um Deus que existe, isso muda a minha percepção de vida. Então, se eu fui criado por Deus e você também, você merece respeito. Se eu fui criado por Deus e você também, você não é um objeto. Se eu fui criado por Deus e você também, eu não posso fazer com o meu corpo o que eu quero. É a presença, a referência de Deus que dá destino para a nossa vida, que dá trilho. Porque perdeu-se a visão do Senhor e das suas obras, o que vem depois? Uma maluquice. Uma maluquice. A Bíblia diz, como vocês ouviram aqui o pastor Jaime pregando, cada um fazia aquilo que achava mais correto. E porque não há Deus, suas obras, e cada um faz o que quer, o que impera? O que vai imperar nesse mundo é o sincretismo, a idolatria, a religiosidade perversa. Porém, no meio desse cenário todo de caos, Israel distante de Deus, uma geração que não conhece o Senhor, se o livro de Jó, ele é um livro que mostra ou nos ensina muito sobre a paciência humana, o livro dos Juízes nos ensina muito sobre a paciência divina. Irmãos, Deus é longânimo. Deus é misericordioso. Se fosse eu e você, a gente tinha apertado o reset. Mata todo mundo. Eu vou limpar essa terra. Só que Deus é misericordioso. Coloca para mim o Salmo 106, versículo 34. Eu não sei se você já leu esse texto. O salmista faz uma poesia sobre o período dos juízes. O salmista, no Salmo 106, compõe um cântico sobre o período dos juízes. Olha o que ele diz. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes havia ordenado. Próximo. Em vez disso, se mesclaram com as nações e aprenderam os seus costumes. Adoraram os seus ídolos, os quais se tornaram armadilhas para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas ao que, irmãos? Aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram com os seus feitos. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo. E ele abominou a sua própria herança. E os entregou ao poder das nações, sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sobre cujo poder foram subjugados. Porém, o mesmo Deus que entrega a opressão, muitas vezes fez o que, irmãos? Os libertou. O Deus que entrega é o Deus que salva. O Deus que aperta é o Deus que dá refrigério. O Deus que, a Bíblia diz, ele faz a ferida e ele a curará. Mas eles os provocaram com os seus planos e na sua iniquidade foram abatidos. 44. Mas
Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. 45. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Que bom que existe um Deus assim. Que bom. Deus vai exercer juízo sobre o povo, usando de misericórdia. E aí você sabe, o livro dos Juízes ele é cíclico. Uma nação se levanta, Deus permite que subjugue Israel. Israel clama, Deus vem com misericórdia, envia um libertador, levanta alguém, o jugo é quebrado, a terra descansa, Israel peca de novo, Deus manda um outro povo, Israel se arrepende, Deus manda um libertador. Aquele ciclo, parece eu e você, né? Parece eu e você. Não, Senhor, agora eu nunca mais vou fazer isso. Enfim, é a nossa história também. Eu quero convidar você agora, dos minutos que eu tenho, para a gente voltar agora para o capítulo 6, depois dessa introdução. Capítulo 6 de Juízes. Aqui a Bíblia vai mostrar para nós um desses elementos usados como instrumento de juízo. Você já vai entender onde eu vou chegar. Que elemento é esse? A Bíblia diz que sobre o povo de Israel, Deus permite que os midianitas ataquem. Esse povo, ele tem uma característica interessante. A Bíblia diz que o Senhor os entregou durante 7 anos. 7 anos. Preste muita atenção. Os midianitas, eles têm algumas características. Primeira característica, a sua ocupação, a sua ação, ela é extensiva. A Bíblia diz que eles ocuparam Israel até Gaza. E o que é Gaza? Gaza é o limite do território israelita. Então, eles não ficaram apenas na capital. Eles não ficaram apenas numa parte. Eles ocuparam o território inteiro. Diga comigo, por favor. Ocupação expansiva. Expansiva. Então, preste atenção. Ocupar o território inteiro. Segunda coisa, a Bíblia diz que esses homens, eles têm uma característica muito interessante. No versículo de número 5, a Bíblia diz um detalhe. Olha o que diz a última parte. Eram tantos que não podiam se contar, nem a eles, nem aos seus, o que, irmãos? Diga comigo, por favor, camelos. Um comentarista chamado Albritz, ele diz que aqui é muito provavelmente a primeira vez na história em que um exército usa camelos como instrumento de batalha. Até então é comum usar cavalos. Aqui os midianitas criam uma nova estratégia. Ao invés de irmos de cavalo, vamos de camelo. E o camelo, ele tem uma característica que o diferencia, por exemplo, do cavalo, que é a sua capacidade de resistência. Enquanto o cavalo anda X quilômetros e precisa de água, o camelo, ele tem uma musculatura, uma estrutura adaptada para as pedras. Ele consegue fazer um percurso muito longo sem precisar de água. Então, os midianitas, eles primeiro, têm uma ocupação expansiva. Segundo, eles usam uma arma que é nova. Ninguém tinha visto isso ainda. Está todo mundo preparado para enfrentar um exército sob cavalos, sob montarias comuns. Agora os caras surgem com camelo. Então, os israelitas, se precisarem, vão fugir, cara, mas eles vão alcançar. Por quê? Esse novo elemento, ele tem uma resistência muito maior e que dá para eles uma vantagem muito grande. Terceira coisa, a ocupação é extensiva, eles têm uma arma diferente, resistente, nova. E terceiro, a Bíblia diz que eles vão lidar com Israel de uma maneira diferente. Eles não vão ocupar o território e arrebentar tudo imediatamente. A Bíblia diz que a estratégia deles é a seguinte: quebra de expectativa que vai gerar empobrecimento. A palavra de Deus diz que os israelitas semeavam. Diga comigo, por favor, semeavam. Eles não roubaram as sementes. Pode semear, semeia. Quando estava perto da época da colheita, eles vinham junto com outros exércitos e roubavam tudo e não deixavam Israel sustento algum. Nem um sustento. E aí,
Como vencer um inimigo assim? Um inimigo que ocupa tudo, um inimigo que tem uma arma que nós não conhecíamos e um inimigo que quebra todas as nossas expectativas. A Bíblia diz que Israel adota uma postura. E que postura é essa? Versículo 2 de Juízes 6. Verso 2. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os israelitas fizeram para si, diga comigo por favor, covas, cavernas e fortificações. Veja, se isso não parece ou se isso não é um filme, uma fotografia no mínimo, dos dias que enfrentamos. O mundo inteiro, há 2 anos atrás, foi surpreendido por um inimigo novo. Nós nunca tínhamos visto isso. Estávamos acostumados a lidar com demandas, enfermidades de toda sorte. Porém, um inimigo desconhecido surgiu. Ele é veloz e resistente. Alguém disse, vai durar 1 semana, 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio. Ele não ocupou apenas uma parte, até Gaza, o território inteiro. China, Japão, Índia, Europa, Brasil, Rússia, Paraguai, o mundo inteiro. E a sua forma de ação não era apenas matar o corpo, mas a sua forma de ação tinha a ver com quebra de expectativa. Porque quem semeia fica contando o dia de colher. Quem semeia faz do tempo algo importante. Ora, plantei dia tal, vou colher dia tal, expectativa, ansiedade. Não, com aquela mandioca que eu vou colher, eu vou vender e vou comprar aquilo ali. Com aquele arroz, a gente vai fazer aquele risoto. Com a semente lançada, e quando as expectativas estão se formando, o que esse inimigo faz? Acaba com tudo. Não há mais como fazer programação. A gente semeia e não sabe se vai colher. Esse é o cenário que nós vivemos no Brasil e no mundo inteiro. Eu tenho uma querida aqui uma querida jovem aqui da igreja, que teve que remarcar o casamento 5 vezes. 5 vezes. Pastor, agora vai ser em janeiro. Porque em janeiro vai dar certo. Dezembro, fecha tudo, lockdown de novo. E agora? Não, pastor, agora vai ser em março. Não, março, porque eu soube que em março vai estar tudo mais tranquilo. Aí fecha tudo de novo. Pastor, agora junho, agora julho, agora novembro. A expectativa vai sendo quebrada. A gente semeia, a gente pede. Agora vai, mas não vai. E a Bíblia diz que a única estratégia enxergada para vencer esse inimigo é o quê? Se esconder. Vamos nos esconder. Porque se a gente estiver escondido, pode ser que ele não nos ataque. Esse é um quadro que nós vivemos, todos nós aqui vivemos. Todos nós passamos por essa mesma realidade. E qual é o grande problema, irmãos? O grande problema é que muitos de nós nos acostumamos a viver essa realidade. Construímos covas por causa do problema, mas fizemos da cova uma moradia, mesmo quando o problema parece que está indo embora. Construímos cavernas e fortificações. Nos escondemos, nos enclausuramos. Por quê? Porque na nossa visão, a gente de alguma forma aprendeu a viver com aquilo. Veja se não é assim. O mundo que nós vivemos depois de 2 anos de pandemia, ele parece que se adaptou àquilo que a gente chama de novo normal. E o que é o novo normal? O novo normal é o seguinte: o novo normal é uma nova configuração, onde aquilo que era temporário passou a ser permanente. Passou a ser permanente. Alguém já disse, pastor, a gente tem que se acostumar. Não, peraí, calma aí, vamos devagar. Existem questões que, de fato, elas são imutáveis. A gente precisa. E ouça, existe diferença entre se adaptar e se conformar. Adaptação
tem a ver com eu encontrar novas maneiras para continuar fazendo o que não posso deixar de fazer. Conformação tem a ver com eu me curvar diante do que os outros dizem para fazer o que eles querem que eu faça. Como igreja, nós precisamos nos adaptar. E a adaptação é encontrar novas formas de continuar fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. Conformação tem a ver com a gente se deformar para fazer o que o mundo quer que a gente faça. Outro dia eu ouvi de um irmão aqui na igreja, e eu disse: Jesus amado, eu te repreendo. Pastor, eu acho melhor a gente repensar, porque no mundo que a gente está vivendo, assim, pastor, esse negócio de evangelização, de casa em casa, eu acho que isso vai acabar. Calma aí, meu irmão, como assim? Não, pastor, porque daqui a pouco a gente não vai mais poder entrar na casa de ninguém, porque as pessoas estão com tanto medo e tal. Assim, pastor, essa questão de evangelização, eu acho que a gente tem que se concentrar só na internet, porque assim, esse negócio de um a um, as pessoas estão bem ressabiadas e tal. O que Jesus disse foi: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Adaptação é eu encontrar novas formas de fazer o que eu preciso continuar fazendo. Conformação tem a ver com eu entender o que o mundo disse. E o que o mundo disse para nós durante a pandemia? Igreja não é essencial. O que é essencial? Essencial é farmácia. Essencial é posto de saúde. Essencial é supermercado. Essencial é pet shop. Igreja não precisa de igreja. Não precisa de igreja. Você fica em casa. Você pode desenvolver sua fé sozinho. E o que acontece é que nós, se não vigiarmos, acabamos transformando essa caverna temporária por causa do inimigo na nossa moradia. Transformamos isso. E como eu disse aqui no primeiro dia, nós podemos transformar essa caverna, ou essa caverna pode virar igreja. Onde nós nos congregamos lá dentro e dizemos: vencemos a pandemia. E ouça, o nosso maior inimigo não se chama Covid-19. O nosso maior inimigo se chama Satanás. Ele é o grande inimigo. Então vai chegar o dia que a gente vai poder dizer assim: a pandemia acabou. Só que esse não é o nosso maior problema. O Senhor continua nos chamando a cumprirmos a nossa missão. E qual é a nossa missão? Anunciar Jesus a todos os homens. Então ouça, a gente não pode se conformar com esse processo. E aí o que Deus faz? Deus levanta um profeta. E glória a Deus, porque Deus tem suas bocas. Juízes 6, versículo 8. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel. A primeira coisa que Deus faz é convidá-los a olhar para trás. Eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. O primeiro convite de Deus a Israel é: olhem para trás. Porque pode ser que a realidade de agora, ela esteja complicada. Está todo mundo dentro de uma caverna. O inimigo usa ferramentas que nós não conhecemos. Deus diz: lembra, eu tirei vocês do Egito. Será que eu que quebrei as pernas da maior nação do mundo, o que são os midianitas para mim? Nada. Nada. Deus não perdeu o controle da situação. Deus não perdeu. Eu vos tirei. Olha para trás. Segundo, Deus os convida a olhar para baixo. Próximo versículo. Eu os livrei das mãos dos egípcios e de todos os opressores, e os expulsei e dei a vocês a terra deles. Diga comigo: olhar para trás e olhar para baixo. Deus diz assim: olha para a terra que vocês pisam. O que tem? Fui eu que dei isso para vocês. Vocês eram um povo sem pátria, vocês eram um povo sem chão, vocês eram um povo que viviam numa terra onde vocês eram escravos, vocês caminharam 40 anos no deserto. Agora, cada metro quadrado dessa terra fui eu que dei para vocês. Por isso, não. Terceira coisa, Deus os convida a olhar para cima. Verso de número 10. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
Para trás, eu fiz. Para baixo, tudo que vocês têm, o chão que vocês pisam, foi eu que dei. Para cima, eu sou o Deus de vocês. E o último convite de Deus é: olhem para dentro. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Olha para dentro de vocês. O problema é que essa caverna que vocês estão, ela tem uma causa. Vocês construíram essa caverna. E tudo isso só aconteceu por causa do pecado. Pois bem, por causa do tempo, no meio desse cenário todo, Israel encavernado, Israel dentro de covas, todo mundo enclausurado, um inimigo desconhecido, a terra ocupada. A Bíblia diz que não deixaram Israel absolutamente nada, sustento algum. É interessante que quando os midianitas vinham, eles não vinham sozinhos. A Bíblia diz que eles vinham junto com os povos do Oriente e com outros. Essa crise do Covid, ela não veio sozinha, ela trouxe consigo outros companheiros, né? Junto com ele veio a crise econômica, veio a crise política, e hoje a gente está num cenário totalmente bagunçado, inflação lá em cima, guerra política, polarização. Meu Deus, o que era um problema se somou a tantos outros e a coisa ficou feia. No meio desse cenário, Deus vai agir. E como é que Deus vai agir, irmão? Você crê que Deus é todo poderoso? Amém ou não amém? Você crê que se Deus estalasse o dedo, os midianitas virariam pó? Puf, Deus assopra, voa midianita para tudo que é canto. Deus diz assim: eu vou mudar esse cenário. Mas, Senhor, como é que muda o cenário de uma sociedade em crise, enfrentando pobreza, todo mundo enclausurado? Como é que muda isso? Deus diz assim: eu vou mudar. Como é que o Senhor vai agir? A Bíblia diz que Deus envia um anjo. E vamos pensar. O anjo perguntando: Senhor, para onde o Senhor vai me enviar? Você vai para um lugar rural, tem um lagar. Nesse lagar tem um cara. Ele é meio estranho, porque ele está trabalhando com trigo no lugar de uva. Ele não se acha, mas eu o achei. Ele vai dizer para você que não é ele, mas de fato não é ele, sou eu nele. Vai lá e diz para ele que ele vai mudar a história de Israel. O anjo do Senhor veio debaixo do carvalho que está em Ofra e encontrou a Gideão, filho de Joás, o abiezrita. Gideão se vê como um PhD. Esses dias recebi uma mensagem: pastor, o senhor vai me ministrar aqui? Manda para nós o seu currículo. Eu falei: coloca aí PhD. PhD? Pobre homem despreparado. Gideão diz: eu não posso, eu não sou, eu sou mais pobre, eu sou ninguém, eu não sou nada. Deus diz: Então preste muita atenção. Deus escolhe para mudar esse cenário um ser humano visitado pela sua presença. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, e aí por favor não me leve a mal. Eu não estou aqui querendo criar uma ideia escapista, eu não estou querendo passar para vocês a ideia de que a gente tem que ser ignorante com relação ao nosso papel social, mas deixa eu dizer uma coisa para você. O que vai mudar a história desse mundo nesse tempo tão complicado que a gente vive, não é o próximo governo. Não é. Precisamos escolher bem, precisamos cumprir nosso papel, precisamos. Não faz sentido um cristão com os valores que a gente tem votar em alguém que diz o contrário de tudo aquilo que a gente pensa. Não faz sentido a gente levantar uma bandeira que não tem nada a ver com a nossa. Não faz sentido, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não vem dessa fonte a mudança. Deus chama sua igreja. Deus chama o seu povo. As armas da nossa milícia não são carnais. Porque o que arranca um homem de dentro de uma cova, só o poder de Deus. O que arranca uma nação de dentro de uma cisterna, só Deus.
Só Deus. Só Deus. Porque o mundo pode dar aos homens sementes. Qualquer governo pode dar semente. Mas somente quem pode colocar no coração de alguém a vontade de semear é o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós não precisamos de um governo que dê semente. Nós precisamos de Deus, que é quem nos estimula a semear. A semear. E deixa eu dizer uma coisa para você. Por que Gideão não se acha capaz? Gideão não se acha capaz porque na lógica de Gideão, muitas vezes é a nossa lógica. Eu sou alguém afetado pelo processo, logo não sou aquele que vai alterar o processo. Deus está chamando um homem para mudar a história de um povo em crise, sem recurso, quebrado e escondido. E quem que Deus chama? Deus chama um homem que diz assim: a minha família é a mais pobre. Deus chama um homem que está escondido. Deus chama um homem que está num lugar oculto. Deus chama esse homem. E ele diz assim: Senhor, não sou eu. Senhor, eu não tenho capital para investir nesse negócio. Eu sou mais pobre do que todos os outros. E ouça, por que Deus chama um pobre para livrar uma nação pobre? Porque só alguém que já tenha vivido a realidade da pobreza sabe os impactos que ela traz e pode ser um instrumento de consolação para ela. Deus diz: é você, porque você está no meio desse negócio. Você sabe exatamente o que está faltando, você sabe o que tem, você sabe o que não tem, você sabe onde dói, você sabe a diferença, você sabe. Nós muitas vezes somos visitados e no Brasil isso acontece muito, a ideia de que o melhor é o que vem de fora. Não, melhor é o que vem de fora, melhor é o que vem de fora. Quando não, irmãos, o que Deus me ensina é que Deus não traz Não, Deus pega alguém que está no meio do processo. Gideão sabe exatamente o que está faltando, Gideão sabe exatamente a crise que está vivendo. Gideão está no meio, eu já falei isso aqui em outras oportunidades. Porque o que Deus quer promover é consolo. E consolo é diferente de conselho. Conselho, qualquer um pode dar. Conselho é a orientação para evitar a dor. Qualquer um pode dar conselho. Consolo é a graça de Deus experimentada por alguém que passou em meio à dor. São coisas diferentes. Conselho qualquer um dá, porque conselho é orientação para evitar a dor. Consolo é de uma outra ordem. Acho que eu já contei em outra BL, mas vou contar de novo. Estou ficando velho mesmo, repetindo minhas histórias. Fui participar de um velório. Pastor Augustinho da Luz, um homem muito importante na minha vida. Foi o primeiro pastor que me deu a oportunidade para pregar num púlpito. Agostinho da Luz, um gigante de Deus. Esse querido pastor veio a falecer. Fui ao velório dele, eu e um outro pastor. No caminho eu estava pensando, falei: meu Deus, chegando lá, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? O que eu vou falar? No velório, pastor é aquele que tem que falar quando ninguém quer falar. E o nosso discurso, normalmente, ele se quebra, né? Como é que a gente começa a conversa normalmente? Está tudo bem? Como é que você vai chegar perguntando: está tudo bem? O cara está ali no velório. Então, a gente tem que construir uma outra lógica de discurso. Pois bem, fui lá, cheguei na capela, o filho dele estava na porta. Eu falei: vou primeiro. Tomei a frente do outro pastor, apertei a mão dele e disse: meu querido, minhas condolências. E aí comecei, querendo consolá-lo, a citar tudo que é texto bíblico que eu lembrava sobre morte. Porque a Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas nós que ficamos vivos seremos transformados. E ele me olhando. Sabe aquela cara de: cara, não está fazendo a menor diferença isso? Eu falei os textos que eu lembrava. Deus abençoe, fiquei de lado. Aí o outro pastor que estava atrás de mim, eu falei: vai sofrer também, a alma está em crise, vai. Ele se aproximou. O filho dele, pastor Alcemir da Luz, deve ter 1,55 m, bem baixinho. Esse pastor que foi comigo tem a minha altura. Ele se aproximou do querido irmão, e a primeira coisa que ele fez, ele está ficando maluco. Ele se ajoelhou na frente dele. Ficou um pouco mais baixo que ele, próximo da mesma altura. Abraçou ele e falou no ouvido dele assim: eu sei o que você está sentindo. Eu perdi meu pai há 3 anos atrás. Você não perde apenas uma pessoa, você está perdendo sua referência, você está perdendo sua segurança. Você está se perguntando agora: a quem eu vou pedir conselho?
E se alguma coisa der errado com o que eu falo? E aí os dois começaram a chorar. E abraçados, chorando, os dois chorando. E eu aqui do lado olhando aquela cena, os dois chorando. Quando eles terminaram aquele momento, ele orou, o pastor que foi comigo orou por ele. Quando ele abriu o olho, que eu olhei para ele, o semblante dele estava diferente. Eu dei conselho. O pastor deu o quê? Consolo. Consolo. Você que talvez diga, pastor, estou doente. Tem alguém para visitar que está doente? Você é a melhor pessoa. Você é a melhor pessoa. Por quê? Pastor, mas como é que eu vou falar de cura se eu não fui curado? Não fui curado, mas está sendo sustentado. Não foi curado, mas está sendo consolado. Ainda não foi curado, mas sabe o que é sofrer de pé. E é disso que o mundo precisa ouvir. Porque a medicina, ela trabalha na perspectiva da cura. Mas quando termina o recurso, acabou. Paliativo é o tratamento para quem não tem mais tratamento. O médico diz, eu não tenho mais o que fazer. Mas o povo de Deus consegue operar na perspectiva diferente, porque nós temos o Deus que faz quando ninguém mais tem o que fazer. Deus diz para Gideão, é você, cara, é você. Não, não sou eu, é você, não sou eu, é você, não sou eu, é você. Gideão é alguém que foi escolhido por Deus, porque Gideão é alguém que não se entregou em meio à crise. Ele vai malhando o trigo no lagar. Deus aparece. E aí eu quero chamar você, a sua atenção, para um versículo. Versículo de número 14. Então, o Senhor se virou para Gideão e disse, vamos repetir todos juntos? Diga assim, vá nessa sua força. Gideão é um homem que no meio da crise não se entregou. Ele continua produzindo. Ele continua fazendo. Eu vou lá no lagar, ninguém vai me encontrar, eu vou malhar o trigo. Eu vou fazer alguma coisa. Eu não conheço ninguém que não tenha ou que não esteja lutando nesses dias para se adaptar. Todos nós. Vivemos um cenário de alta inflação, vivemos um cenário complexo em diversos níveis. Todos nós estamos tendo que fazer adaptações. Adaptações. Lutando. Você que está aqui, imagino que lute muitas batalhas. Está aqui, mas está preocupado. O mês está prestes a fechar. As contas. A gente tem muita coisa para fazer no meio desse processo. Deus aparece para Gideão. E Deus diz assim, Gideão, é você. Não, não sou eu. É você. Não, sou eu. É você. Senhor, mas eu sou pobre. Tá, mas eu sou rico. Senhor, mas eu não tenho. Tá, mas eu vou te ajudar. Eu vou te capacitar. E Gideão está naquela crise. Aí Deus diz para ele essa frase, vai nessa tua força. Ouça. O que Deus está ensinando para Gideão é um princípio. E que princípio é esse? Gideão, a força está certa. A direção é que está errada. Deus não diz outra força. Deus diz, vai nessa tua força. O que Deus está dizendo para Gideão é, a força está certa. É isso que eu espero de você. Trabalho, disposição, força, ânimo. Você não se entrega. A força está certa. O que precisa corrigir é a direção. Por quê? Me ouça, e aqui eu vou terminar. Gideão está no meio da crise, gastando tempo e energia para produzir alimento para si e para sua família. Ao final do dia, se alguém perguntar assim, Gideão, por que você está no lagar? Eu estou aqui malhando trigo para salvar dos midianitas. Para quem? Para mim e para minha família. Ah, é. Então, o foco, a energia e o tempo de Gideão é dedicado em trabalhar para si e para sua família. Deus chegar para ele e diz assim, você está quase certo, a força está certa. É isso aí, trabalhar, não se entregar, produzir, botar para quebrar.
só vou corrigir a direção. Eu não quero que você trabalhe apenas para a sua família. Eu quero que você trabalhe como meu instrumento para alcançar todo Israel. Vamos corrigir a direção? Por quê? Na hora da escassez, tem aquela frase: farinha pouca, o meu pirão primeiro. Pastor, está complicado. Está complicado. Então, onde o nosso foco muitas vezes vai se voltando? O nosso foco vai voltando para a nossa própria subsistência. Eu estou gastando tempo, recurso e energia para quê? Para salvar para mim. É a minha parte. Pastor, minha família, meus filhos, minha casa. E o que Deus está dizendo é, cara, é isso mesmo. A força está certa. Você precisa levantar cedo, você precisa correr, você precisa se esforçar. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Gideão, o meu plano para você não é apenas que você salve sua família. O meu plano para você é que você seja um instrumento para abençoar a nação inteira. Qual é o risco que nós corremos nesse tempo de escassez? O risco que nós corremos nesse tempo complicado é gastar todo o tempo e energia que nós temos voltado apenas para nós. E a nossa vida se resume a, no final do dia, ter um saco de farinha de trigo para mostrar. Ufa, eu sou um homem de sucesso. Por quê? Olha quanta farinha eu produzi. Para quem? Para mim e para minha casa. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O propósito de Deus para nós não tem a ver apenas com a manutenção daqueles que são nossos. É muito mais do que isso. Então, nesse tempo de escassez, Deus não nos chama a estarmos preocupados apenas para pagar os nossos boletos. Deus nos chama a sermos seus instrumentos para cumprir o seu propósito. Nesse tempo, eu não estou preocupado apenas em manter a minha vida. Eu devo me lembrar que Deus me chamou para ser um instrumento de bênção para esse mundo perdido. Então, o que Deus diz para Gideão? Gideão, é o seguinte, cara. Eu não quero que você seja um produtor de farinha para você. Eu quero que você seja o libertador dessa nação chamada Israel. Como nós estamos gastando nosso tempo, recurso e energia? Como? Pastor, mas está pouco. Eu sei que está pouco. Eu sei que não tem ninguém esbanjando nada, mas a gente precisa corrigir a direção das nossas prioridades. Porque nós não podemos esquecer, jamais, de Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão o quê? Você crê nisso, meu irmão? Então por que você parou de dizimar? Por que você parou de ofertar? Por que você parou de contribuir? Por que você não doa mais tempo? Por que você passou aí na igreja só uma vez por semana? Por quê? Ei, o objetivo não é salvar apenas a gente. Deus tem algo muito maior, irmãos. Deus tem algo muito maior. A vida não se resume a pagar boleto, tentar emagrecer e ir na igreja uma vez por semana. Se a vida for só isso, Senhor, me mata. Me mata. O que é a vida? Pagar boleto, tentar emagrecer e ir domingo na igreja. Deus nos salvou para isso? Jesus morreu na cruz para isso? Não. Ele tinha um plano. E o plano era, eu vou salvar o Jodson. Vou dar para ele Midian, custa caro. José, come igual o devorador. Ana, dá trabalho. Eu vou dar para ele Midian, José e Ana. Mas não só isso. Eu quero usar ele para abençoar esse mundo. Cada vez que eu viajo para pregar, bate uma dor no coração, deixar a família. Outro dia eu disse para Midian, meu amor, você está me semeando no reino de Deus. E nós vamos colher. É muito mais cômodo dizer, está complicado, vou abandonar o ministério, vou cuidar só da minha casa. E aí, nos concentramos nisso. Não, pastor, não dá mais, pastor. Vou abandonar a liderança, vou só estudar para concurso.
Pastor, não dá mais, vou abandonar o trabalho. Não faço parte mais da equipe de evangelismo, porque afinal de contas agora o tempo está corrido. E aí o que nós vamos fazendo? Nós vamos reduzindo a nossa vida a um saco de trigo. No final do dia a gente diz, uau, fui produtivo. O que você fez? Um saco de trigo. Vamos perguntar para Deus? Senhor, Gideão se acha bem sucedido. Por quê? Terminou o dia levando um pouco de farinha para casa. O que o senhor acha? Gideão, eu tenho coisas tão grandes para você. Cara. Eu não te chamei para ser um produtor de farinha. Eu te chamei para ser um líder de um grande exército. Se você acha incrível fazer um pouco de farinha no lagar, se você se lançar nas minhas mãos, rapaz, eu vou te dar um exército de 300. Você vai jogar uns cântaros no chão, umas tochas, e eu vou destruir uma nação inteira. O seu incrível, para Deus não é nada. Ele tem coisas infinitamente maiores. E aí, eu termino de fato, convidando você para ler o versículo de número 17. O tempo é de crise, o tempo é de falta, o tempo é de escassez, todo mundo guardando o que pode, todo mundo poupando, todo mundo não consumindo, todo mundo trocando, todo mundo, a carne está cara, não tem Israel boi e tal, e trocando, todo mundo substituindo. Não, que isso, cara? Vigia. Juízes, cara. Gideão respondeu, então sou eu, é você. Se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que é o Senhor que está falando comigo. Eu quero uma prova. Versículo de número 18. Peço-te que não se afastes daqui, até que eu traga a minha o quê, irmãos? E coloque diante de ti. E ele respondeu, eu esperarei até que você volte. 19. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito, fez pães sem fermento com 20 litros de farinha, pôs a carne num cesto, um caldo numa panela, trouxe tudo debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Verso 20. Porém o anjo lhe disse, põe a carne e os pães sem fermento, coloque sobre essa rocha, derrame o caldo em cima, e foi o que Gideão fez. 21. Então o anjo estendeu a ponta do cajado que trazia na mão, tocou na carne e os pães sem fermento, saiu fogo da rocha, queimou a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Termino dizendo para você o seguinte, como é que nós lidamos com Deus? Nós lidamos normalmente assim, me dá um sinal e eu te dou minha oferta. Senhor, se o Senhor fizer, eu me entrego. Se o Senhor fizer, eu vou cumprir teu propósito. Se o Senhor me der aquela porta, eu vou servir na tua obra. Se o Senhor me der aquele carro, o Senhor vai ver que eu vou ser liberal. Nós pedimos a Deus, me dá e eu te dou uma oferta. Diga comigo, queremos o sinal para ofertar. Gideão me ensina o contrário. Gideão diz assim, eu quero um sinal, não para a oferta. Eu quero um sinal na minha oferta. Está aqui, ó. Está faltando comida, 20 quilos de farinha. Não tem cabrito, eu te dou um cabrito. Ele coloca tudo que tem de melhor no altar. E se afasta. E Deus diz assim, eu vou mostrar na tua oferta. O anjo estende o cajado. A Bíblia diz que a oferta é queimada. E Gideão diz assim, era o Senhor. Você quer um sinal? Cadê a oferta para Deus queimar? Cadê? Cadê você? Cadê você? Se Deus fizer, eu vou. Deus está dizendo, não, vem que eu faço. Vem que eu faço. Se Deus me der, eu dou. Deus está dizendo, dá que eu faço. Deus não vai manifestar um sinal para que a gente oferte. Deus vai manifestar o sinal na oferta que a gente entregar.
Então essa manhã, eu queria que você dissesse para Deus: Senhor, a crise está feia, o cenário está complicado, Senhor, mas está aqui, ó, meu tempo, meus recursos, minha vida, Senhor, eu quero me entregar a Ti. E saiba de uma coisa, a Bíblia diz que num tempo que não chovia 3 anos, um homem constrói um altar e diz assim: coloca água. O Senhor está maluco? Não tem, coloca água. Enche de água até o regaço, porque o Deus a quem eu sirvo, Ele vai fazer chover depois que consumir a água de quem ofertou. Você quer água do céu? Derrame a água do seu cântaro diante de Deus essa manhã. Vamos ficar de pé? Narabachore cantarabada calabacharaba cantarabada. Derek suibadome calabahachurebada. Derevanak suibachore cantarabada bacalabaha. Cadê Deus? Cadê o fogo de Deus? Cadê o poder de Deus? Deus manda perguntar: cadê você, rapaz? Cadê sua oferta? Cadê sua entrega? Queremos muito de Deus, mas Deus não tem nada de nós. Queremos muito de Deus, mas Deus não tem nada de nós. Queremos o ouro de Deus e Deus não tem nada de nós. Vamos orar? Nessa oração, meu irmão, nessa última oração, a gente já vai almoçar, eu estou com fome também, mas eu queria, em nome de Jesus, se Deus falou com você, se Deus falou contigo, Deus já tem falado com você de maneira constante, pedindo de você entrega, pedindo de você doação, pedindo de você coisas que na sua visão você diz: meu Deus do céu, mas isso aqui vai me fazer falta. Não vai fazer falta. Não vai fazer falta. Pare de viver para você mesmo. Se lance integralmente no propósito de Deus. Coloque no altar tudo e creia, Deus vai surpreender você. Essa não é uma manhã da gente receber, essa é uma manhã da gente entregar. Cabrito, cesto, panela, caldo, farinha, entrega tudo, meu irmão, e você vai ver o que Deus vai fazer. Se Deus falou contigo, meu irmão, por causa do tempo, do deslocamento, do espaço, eu queria, em nome de Jesus, onde você está, eu queria que você levantasse suas mãos para o céu assim, no gesto de entrega. Se Deus falou contigo, levanta-se. Rendido. Senhor, não está fácil não, mas está aqui meus recursos, Senhor. Senhor, não está fácil não, mas está aqui minha vida. Senhor, minha vida está uma correria, mas está aqui o meu tempo. Senhor, minha família, está aqui minha família. Senhor, está aqui o meu carro, está aqui minha casa, está aqui minha carteira, está aqui minha despensa. Senhor, eu não vou esperar ter para dar, eu já tenho para entregar. Senhor, se alguém pedir hoje, Senhor, eu vou repartir o que tenho. Está aqui 5 pães e 2 peixes. Faz o teu milagre na minha oferta. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, Deus de toda bondade, num tempo de homens em cavernas, num tempo de homens em covas, num tempo de egoísmo, num tempo de escassez, num tempo de falta, num tempo de inflação alta, num tempo de muitos desempregados, num tempo onde falta quase tudo, num tempo de gasolina na estratosfera, o Senhor convoca que saiamos da caverna e digamos: está aqui tudo que eu tenho para o serviço do Senhor. Arranca-nos da nossa caverna, arranca-nos da nossa cisterna, arranca-nos do nosso lagar. O Senhor nos chama não para pagar nossas contas apenas, o Senhor nos chama não para resolver os nossos problemas apenas. Há um mundo a ser alcançado, há pessoas que precisam de nós. O mundo clama pela igreja. Senhor, não são os ricos, são os fiéis. Não são os que têm, são os entregues. Deus, em nome de Jesus, a mudança que Londrina, que o Brasil precisa, vem dos Gideões, Deus. Tu não precisa de muito, 300 são suficientes. Se a gente colocar no teu altar a nossa oferta, o teu fogo consumirá, a tua presença nos impulsionará e vai fazer diferença em nome de Jesus.
vai fazer diferença em nome de Jesus. Pai querido, que a tua graça nos cubra, que o teu poder nos aperfeiçoe. Nós não vamos esperar um sinal, a tua palavra é o 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 sinal. Deus, eis-nos aqui, Senhor. Cumpra-se em nós a tua vontade, Deus. Cumpra-se em nós o teu querer, e não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. O Senhor vai fazer Israel prosperar. No teu nome nós clamamos. Eis-nos aqui. Cumpra-se em nós a tua vontade. E os gideões de Deus digam amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.